E agora a gente vai para uma reportagem exclusiva e também revoltante, viu, Thalita? 5 dias depois de ser condenado a mais de 14 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável, o pediatra Alésio Fiore Sandri Júnior foi nomeado médico regulador do SAMU, no interior do Paraná. As acusações contra ele surgiram em 2019. Imagine para as famílias desses vulneráveis saber que ele foi condenado, 14 anos, e depois nomeado a um cargo. O médico é suspeito de assediar os pacientes. Ele chegou a ter a licença suspensa por cerca de 1 ano, mas voltou a atuar. As famílias das vítimas, claro, não se conformam. Condenado por estupro de vulnerável durante a atividade profissional e nomeado para uma vaga no serviço público. Isso causa revolta nas pessoas que se dizem vítimas do pediatra Alésio Fiore Sandri Júnior. Em agosto deste ano, ele foi condenado pela Justiça do Paraná por estupro de vulnerável, em uma das 2 ações a que responde. O judiciário aceitou a acusação que, durante uma consulta, ele acariciou as partes íntimas de uma paciente de 13 anos, em Umuarama, cidade do interior do Paraná. Mas está publicado e confirmado pelo Consórcio Intermunicipal de Urgências e Emergências, responsável pelo SAMU naquela região, que a inscrição 127.199 corresponde a um dos aprovados. A lista tem o nome do pediatra Alésio na 18ª colocação. Esta outra publicação legal traz a nomeação dele, também em agosto deste ano, para o cargo de médico regulador, com carga horária de 24 horas semanais. Apuramos que o salário é de pouco mais de R$8.000 por mês. O caso vem repercutindo muito em Umuarama, como relata essa moça que também se diz vítima do pediatra quando era mais nova. É muito ridículo todo mundo saber o que ele fez e ser aceito, sabe? Ainda mais que o crime dele tem ligação direta com a profissão dele. Para ser funcionário do SAMU, o candidato tem que fazer uma prova e mostrar documentos que comprovem a formação e a experiência necessárias para aquele cargo. Além disso, a pessoa tem que apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais. Na época em que o pediatra apresentou a documentação dele, ainda não tinha saído a condenação em primeira instância. Ela só foi decretada 5 dias antes da nomeação. Mas este advogado especialista em direito público afirma que não faria a menor diferença a informação da condenação em primeira instância. Não há como, por mais revoltante que seja, em princípio, a situação, impedir que continue a exercer as atribuições inerentes a seu cargo, salvo decisão ou ordem judicial em sentido contrário. O jornalismo da Record TV denunciou e vem acompanhando o caso desde 2019. O Conselho Regional de Medicina do Paraná chegou a suspender temporariamente, por 1 ano, a licença profissional do médico, mas ela foi restabelecida. Atualmente, o pediatra responde a um processo interno sigiloso, mas ainda sem decisão. Não há restrição profissional, segundo o CRM paranaense. Conversamos com a mãe da menina que foi abusada e deu início a esse processo. Não foi justiça feita só pela minha filha, foi feita pelas outras vítimas também, então isso assim deixa a gente muito aliviado. Ela explica como foi o caso da filha dela. Conversava, distraía a mãe e na hora que ele conseguia, ele fazia alguma coisa. A atriz Nina Marchetti, que mora em Nova York, foi a primeira pessoa a tornar públicas as denúncias contra o médico Alésio Fiore. A revelação do abuso foi feita durante uma peça de teatro da qual ela participava. Fiz o que eu devia ter feito. Eu finalmente foi muito bom, assim, pessoalmente, porque me ajudou nesse processo de cura desse trauma. O pediatra Alésio Fiore Sandri Júnior está atendendo normalmente. Na página da Clínica Sandri na internet, o pediatra incluiu uma foto dele com o boné do SAMU, informando que agora há plantão. Por telefone, confirmei com o advogado dele
que o médico segue trabalhando no consultório. Ele está atendendo ainda? Está trabalhando normal, até porque, né, a sentença aqui foi só de 1º grau, então ele não tem nenhum impedimento no caso. O advogado João Cláudio Sacuno Castanho não quis gravar entrevista, mas informou por nota que o cliente dele é inocente até que termine todo o processo e que a nomeação para o SAMU não pode ser impedida por ele estar respondendo a um processo criminal que ainda cabe recurso. Pedimos entrevista e tentamos contato telefônico com o médico, mas não tivemos resposta. Este telefone está impossibilitado de receber este tipo de chamada neste momento. O Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná é composto por 101 municípios. O presidente é o prefeito de Umuarama, Celso Pozobon. Ele não quis dar entrevista sobre a nomeação. Em nota, disse que não há impedimentos legais em nomear o médico, mas que pode rever a situação caso novos fatos apareçam. O governo do estado do Paraná diz que não tem relação com a contratação de servidores pelos consórcios intermunicipais. Muitos casos, como o da Nina Marchetti, por exemplo, não podem mais virar processo, porque o prazo já prescreveu. E a minha expectativa agora é que ele não atenda mais crianças, que ele não tenha acesso a esses corpos e que ele não pratique esses crimes.